Obrigada. Ó, que chique. Hoje eu tô chique. Irmãos, continuando falando das crianças, me incomoda. Me incomoda e me incomoda bastante. Eu ver os pais adorando, chorando, levantando as mãos, falando em línguas, e as crianças sentadas. Me incomoda demais. As crianças desenhando, mexendo no celular, fazendo qualquer coisa, menos adorando ao Senhor. Então, que fique o alerta. Que fique o alerta. A Bíblia Sagrada, ela nos dá bastante respaldo para falar que a responsabilidade é sua. É sua. Pai, mãe, irmão, tio, tia, adulto. Então, o exemplo é o melhor caminho. Você quer que a sua criança ore? Ore também. Não adianta falar, vai orar, filho, e você não ora. Então, se aqui na igreja você consegue adorar, já venha de casa com isso. Filho, hoje nós vamos adorar a Deus. Olha, vem aqui, levanta, olha aqui no maravilhoso. Olha, e em casa também tem que ser um culto de adoração. Porque eu não vou cansar de dizer que na minha casa eu fui batizada com 5 anos de idade no Espírito Santo. Em falar em línguas, de não conseguir. E eu me lembro nitidamente a emoção que eu senti. De eu querer parar de falar em línguas estranhas e não conseguir. E eu tinha 5 anos. Não foi na igreja, foi na minha casa. No culto de oração, em casa. Culto doméstico. Então, o culto não se resume de domingo. Isso é religiosidade. Agora, nós temos que ser cristãos de alma, como o Guilherme trouxe aqui. Começa aqui dentro. E os seus filhos, os nossos filhos, nossas crianças, precisam começar em casa. Porque quando crescer, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Vai lá, filho. Não, é você pegar na mão dele e falar, vamos junto. É no caminho. Ensina a criança no caminho. No caminho da oração, no caminho da leitura bíblica, no caminho de devoção, no caminho de gratidão, no caminho de comunhão com Deus, e Ele sendo tudo para nós. Porque somos seres espirituais, tendo experiências no corpo. Não se esqueça disso. Ensine isso em casa para os seus filhos. E quando eles chegarem aqui, a Bíblia diz que os jovens, neles estão a força, que eles teriam sonhos, que eles profetizariam. É essa geração. Mas de quem é a responsabilidade de ensinar? Aí só do pastor. Só das irmãs que estiveram aqui e desceram com as crianças. Isso aqui, irmão, é só uma amostra grátis. É nossa responsabilidade. Amém? A oferta, irmãos. Que coisa linda. Que o Senhor continue abençoando e levantando mais jovens, como o Roger, o Guilherme. Mais jovens, que levante você para falar. E a oferta, né, a gente costuma dizer, às vezes você quer ofertar à casa do Senhor algum utensílio. Né? A gente já, por exemplo, ventilador, a caixa de som, bateria, o púlpito, o tapete, o banco, a mesa da ceia. Tudo que nós temos aqui foram ofertas. Ofertas. Agora, imagine se você estivesse sentando num banco rasgado. Você gostaria? E por que a gente oferta ao Senhor? Ah, não serve mais para minha casa, vou levar para a igreja. Ô, irmão, aqui não é depósito de ferro velho. Não. Aqui as coisas têm que ser sem defeito. É para o Senhor. Se na minha casa eu não quero quebrado, rasgado, furado, na casa do Senhor também não. Quando a gente quer ofertar ao Senhor, mesmo que seja um prato lá para a cozinha, para quando a gente fizer a comunhão, a gente... não traga o velho que você não quer mais, não. Tá bom? O velho a gente dá em outro lugar. A gente dispensa em outro lugar. Para a casa do Senhor, a gente traz sempre o melhor. Amém? Porque tem que ser com a gratidão do nosso coração. Sem defeito. Amém? E aí eu tenho que fazer a pergunta no lugar do Davi. Como está seu ano?
Como estão suas finanças? Porque da casa dos filhos a gente já falou. Como estão seus filhos em casa? Como está seu casamento em casa? Como está seu relacionamento com seus amigos? Porque domingo passado Deus nos alertou para ter amigos e amigos de verdade. Como estão seus relacionamentos de amizade? E eu só posso dar a receita que Deus nos ensinou. Porque assim como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei, eu vou falar a mesma coisa. O que eu e o Davi, recebemos do Senhor, é isso que a gente compartilha com vocês. E teve momentos na nossa vida financeira que nós tivemos que rasgar, naquela época, né, cheques, quebrar todos os cartões e viver exatamente do que a gente ganhava. Porque senão a gente atropela e faz dívidas que a gente não consegue pagar. E o Senhor nos deu esse direcionamento. Foi difícil? Foi. O Wesley gastava um tênis a cada 2 meses. Furava, porque ele gostava de chutar bola, e chutava na rua, chutava na quadra. Eram 2 meses. E a gente nem tinha pagado um no cartão, já tinha que comprar outro. Mas ele teve que usar o tênis da Jéssica. Teve, porque nós quebramos cartões. Só vamos comprar outro tênis quando tiver o dinheiro. E foi assim. Vamos comprar, a Jéssica está com a roupa curta, então já compra uma cor neutra, porque se ela não puder usar mais, o Wesley usa. Uniforme da escola. Depois... E é assim, irmãos. É ruim? Claro que é. Foi difícil? Foi. Não dá para comer carne de primeira? Compra carne moída de segunda. E a carne moída com legumes para render. E nada se joga fora. O pãozinho, como foi falado, ficou para outro dia, não é para jogar fora, porque o pão custou dinheiro. Então, todas as coisas que o Senhor nos manda, o pão nosso de cada dia, tem que ser valorizado. Se nós somos infiéis nas poucas coisas, Deus, na sua palavra, diz, você não vai ser colocado sobre as coisas grandes, porque você não aprendeu ainda a administrar os pequenos. A Bíblia diz, aprenda a administrar o pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E se a palavra diz, eu acredito. Irmãos, não é para a minha glória, não é para a glória do Davi, mas hoje nós podemos dizer, amor, o que a gente vai fazer com o dinheiro? Está aqui na conta, e agora? O que a gente faz? Eu desejo que seja na sua. Eu desejo que seja na sua, porque nós estamos vivendo isso. Nós não temos dívidas, nós temos sim parcelas, mas dentro do nosso orçamento. Aliás, que não pega nem 50% do nosso orçamento. Não pega, porque a gente sabe. E quando a gente empresta, a gente sabe, vamos emprestar se não for fazer falta para nós. Porque a Bíblia diz que quando você empresta, não empreste já com usura, que vai receber juros, que vai receber... o mês que vem ele vai me pagar. Se não pagar, está tudo bem. Está tudo bem, não vai me fazer falta. Irmãos, é isso que Deus quer para a sua igreja. Porque a palavra de Deus diz, você vai emprestar, mas não vai precisar pegar emprestado. É este ponto que a igreja do Senhor precisa viver. A boa medida recalcada e sacudida, mas começa com dar. Dar o quê? Primeiro ao Senhor. Deu ao Senhor, agora não retenham mais do que é justo. Se você está retendo o que não é justo você reter, não prospera. Não prospera. Então, dai. Dai ao Senhor o quê? O dízimo e a oferta. Dai ao Senhor o quê? Gratidão. Dai ao Senhor o quê? Fidelidade. Fidelidade dentro da sua casa. Fidelidade na leitura e cumprimento da palavra. Fidelidade em viver o que se prega aqui. É isso que tem que se dar. Você está dando? Então, espera que vem. Boa medida. Recalcada e sacudida. Amém? Este ano, nós estamos com a proposta de coisas novas. Tem que ser novo o jeito de pensar. Tem que ser novo o jeito de agir. Tem que ser novo o jeito de servir a Deus.
Tem que ser novo o jeito que eu quero ganhar almas para Cristo. Tem que ser novo o que eu penso dentro da minha casa. É isso. Porque aí tudo se transforma. Amém? Amém. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta nesta manhã poderosa. E aí a gente eu preparei uns slides e nós vamos acompanhando no slide, tá bom? Pode colocar, mídia. Vamos ler? 1, 2, 3. Quem tem o poder de vida e de morte? Os pastores não vale, não vale. Só a igreja. Quem tem o poder de vida e de morte? Deus, Jesus. Ok. Aí nós vamos ler o seguinte. Em Êxodo, espera um pouquinho só. Espera aí que eu já estou na página 2 aqui. Não, aqui. Em Gênesis 1, conta sobre a criação. E Deus, com o seu todo poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele só com a palavra, Ele disse assim, haja, aconteça, e com o poder da palavra. Ele não precisou pôr mão. Ele, pela sua palavra, pelo verbo que é a ação. E em João diz assim, no princípio era o verbo. O verbo é uma palavra em ação. Comer, andar, brincar, jogar. E Deus disse, haja. De agir, de acontecer, de se fazer, de aparecer. É um verbo. E no princípio, este verbo estava com Deus. E Ele era Deus. Quem será esta palavra? O próprio Jesus em ação. Ele era a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Mas é difícil de entender isso. Por quê? Porque nós somos matéria. E Deus não é matéria. Se Ele for limitado à matéria, Ele não é Deus. Um Deus que precisa ter uma forma física, Ele não é Deus. Porque Deus, Ele transcende a matéria. Ele transcende ao tempo. O tempo é nosso. Amanheceu, anoiteceu, são 12:00, 2 horas. Se Deus se limitar ao tempo, não é Deus. E se Ele se limitar, não limita a matéria, nem ao tempo e nem ao espaço. Por quê? Eu estou aqui. Eu posso estar ao mesmo tempo lá na porta? Não, mas Deus pode. Ao mesmo tempo. Então, Ele não se limita ao espaço. Aí é Deus. Um Deus que você tem que colocar aqui e Ele ocupa um espaço, Ele não é Deus. Porque Ele precisa de um espaço. Um Deus que precisa de tempo, que se limita a um tempo, hoje Ele está novo, amanhã Ele está velho, não é Deus. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que através da sua palavra, que era a palavra e que criou todas as coisas, esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E Ele não tem começo, meio e fim. Ele não se limita ao tempo. Ele nunca vai envelhecer. Esse é o nosso Deus. E a experiência que nós estamos vivendo nesta carne é esta. Nós estamos experimentando o tempo, o espaço, estamos experimentando a matéria. Mas um dia, a palavra do Senhor diz que nós seremos semelhantes a Ele. Nós seremos, esta carne corruptível será revestida de uma coisa que não morre mais, da incorruptibilidade. E nós estaremos com Ele e seremos como Ele. E o veremos face a face. Oh, glória a Deus. Por isso que eu gosto de servir esse Deus. Que Ele é maravilhoso, Ele nos esclarece tudo. Amém? Mas o Senhor, Ele fez tudo pela palavra. Vamos ler Hebreus 11 e 13? Deixa pronto aí, tá, Lu? Hebreus 11 e 13. Todos esses morreram cheios de fé,
não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E o 14? E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Hebreus 11, 13? Hã? Então lê aí. Não, mas não era esse o versículo que eu queria, não. É pela fé, os mundos foram construídos. É o 1. Então, É o 1? É o 2. Então vai. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Deu para entender? Pela fé nós cremos que Deus criou tudo pela palavra. Pela palavra. Mas, lá em Gênesis 1:26, vamos ler? Gênesis 1:26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus criou todas as coisas, Ele usou a palavra. Mas na hora de fazer o ser humano, Ele não usou só a palavra. Ele usou matéria. Qual matéria Ele usou? O barro, a terra. E aí Ele usou outra coisa para dar vida. O sopro. O próprio Deus dando a partícula dele para entrar dentro de você, para que você fosse vivo. E quando ele terminou tudo, porque ele disse, nós vamos fazer conforme a gente é, segundo a nossa imagem e semelhança. Ok, era semelhança assim humana? Não, era na semelhança de ter livre-arbítrio, de ter poder, de ter graça e de ser amado, de amar, de ter poder de decisões. E no final ele disse assim, e eles terão poder. Poder para quê? Para dominar. Ok? Então aí eu pergunto para vocês, novamente. Pode colocar o outro slide. O outro. Tem que ir acompanhando aí, tá bom? Vamos ler de novo? O poder de vida e de morte. Quem tem? Deus? Então vamos continuar. Deus nos deu poder? Deu, de dominar, certo? Ok. E aí o outro slide diz assim. O slide 5. Êxodo 4:11. E disse, Deus dizendo a Moisés, tá? E disse Deus, o Senhor, quem fez a boca do homem? Deus. Deus fez a boca do homem. E aí, nós vamos ler juntos, procure aí na sua Bíblia, Tiago 3, do 1 ao 10. Tiago 3, do 1 ao 10. A minha tradução, ela é um pouco diferente, porque eu uso a Bíblia que as crianças usam, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Quem tiver essa tradução pode acompanhar também, é mais fácil. Mas se a sua tiver diferente, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu explicar o que são as traduções. Vamos supor que um perfume é bem cheiroso e a gente gosta. Se esse perfume mudar de frasco, ele perde a sua essência? Não. Se dessa essência eu fizer uma colônia, vai perder a essência? Não, vai continuar com o mesmo cheiro. Só vai ser um pouco mais fraco, ou vai estar em um vidro diferente. Não é isso? A tradução é a mesma coisa. Para que as pessoas consigam entender,
A tradução, em vez de falar tu, fala você. Em vez de falar, por exemplo, incorruptível, né? Fala coisas que não se corrompem. Então, a tradução muda algumas palavras para que a gente consiga entender. Mas a essência da palavra é a mesma. Entendeu? Não vai mudar. Então, vamos ler. Tiago 3, do 1 ao 10. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz que é no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio. Pensa no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como é grande. Uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com um fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e ter dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jogar água doce e água salgada? Deus deu o poder para quem? Dominar entre peixes, para mim, para você. E a boca, quem fez? E por que a nossa língua tem se tratado tão má? Por que nós, às vezes, estamos abençoando até nossos filhos, até nossos amigos, até nossos vizinhos, até os irmãos da igreja? E, às vezes, nós não controlamos a nossa língua e a amaldiçoamos. Ah, sua... Ah, seu... E depois a gente quer sentar e falar, glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso dói em mim. Eu erro? Claro que eu erro. Você erra? Sim, todos nós erramos. Mas não é porque erramos um dia que temos como continuar no erro. Percebeu que está errado? Se corrija. Quando for falar alguma coisa que não agrada ao Senhor, faz assim, ó. Quero ver você falar com a boca cheia de água. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos traz que nós temos sim, nós temos, dado por Deus, foi Deus quem nos fez a nossa boca. E como é que você ensina o cachorrinho, você dominar o cachorrinho? Com quê? Mas o adestramento é como? Só com a vara? Com a... Você faz assim para ele. Ou você fala, senta. Comandos.
Então você tem poder na sua língua. Você tem poder na sua boca. E foi Deus quem deu este poder. Mas agora, a responsabilidade é como você está usando este poder. O poder da sua boca, o poder da sua língua. Às vezes você se amaldiçoa até a você mesmo. E isso que, irmãos, é com grande temor que falo isso. Bastante temor. Mas o Senhor precisa nos ensinar. E jogaram a bomba na minha mão para eu falar. E é difícil para mim também. Mas o Senhor nos deu esse poder. Vamos confirmar? Provérbios 18, você lê, Luciano? Provérbios 18, 19, 20 e 21. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Não precisava nem de explicação. Mas olha como Deus... O 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Maravilha. Deixa eu ler uma outra tradução. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu coloquei aqui, acho que está pequenininho, não dá para ver, as duas traduções. Na tradução NVI, que é a nova versão internacional, diz: a língua tem poder, tanto de vida ou de morte. Na tradução de hoje, diz que você pode salvar, ou seja, dar vida, ou destruir, ou seja, matar. E aí eu te pergunto, você tem dado vida ou você tem matado? Você tem abençoado ou você tem amaldiçoado? Você tem conquistado amizades ou tem saído espalhando pena para todo lado dos seus amigos? Quando acontece um problema, você sai espalhando para todo mundo? Isso é destruição. Você pode dar vida e você pode matar. Então, eu vou perguntar de novo. Próximo slide. Não, esse não. O 6. Isso, o 6. Cadê o 7 aqui? Ah, tá certo. Mas eu vou perguntar de novo. Quem tem o poder de dar vida e dar morte? E a língua está onde? Na boca de quem? Então, quem tem o poder de dar vida e dar morte? Você. Eu. Através da minha língua. Eu posso levar o evangelho e falar: olha, Jesus te ama. Ou eu posso falar: seu desgraçado, você não presta para nada. A mesma língua. E que hoje a sua língua seja convertida, como está sendo o seu coração e a sua mente. E que você saiba que aqui não é para o incrédulo, é para nós que estamos aqui. Nós precisamos converter a nossa língua. Entre nós, não podemos difamar os nossos irmãos. Não podemos amaldiçoar. Não podemos levar disse que me disse. Não podemos fazer telefone sem fio. Se eu tenho um problema, sabe o que a Bíblia recomenda? Que eu chamo e converso e resolvo. Ah, Davi, você viu o que fulano disse? Eu tenho um babado para te contar. Acaba com esse babado, irmão. Tá repreendido o babado. Arranca o babado fora, faça a costura. Faça a emenda de amizade. Amém? A palavra que falamos tem poder espiritual, moral e relacional. Em 1 Reis, diz assim,
que um profeta recebeu uma mensagem do Senhor. E Deus disse para ele, ó, você vai por tal caminho, vai levar tal mensagem. Quando você voltar, você volta por outro caminho e não pare com ninguém, não vá na casa de ninguém, não fale com ninguém. Amém. Ele falou, tá bom, Senhor, vou obedecer. Ele foi. Quando chegou lá, deu a mensagem, na volta, ele encontrou um outro profeta. Um profeta que não estava com a língua muito convertida. Um profeta velho que achava que o que ele dizia, Deus tinha que fazer. Não ao contrário. Porque o profeta, ele se põe no lugar de transmissor. Deus fala e ele transmite. Esse profeta velho achava que ele ia falar e Deus ia fazer. E mentiu. Encontrou o profeta novo, disse assim, não, eu sou profeta também. E um anjo me apareceu e disse que você pode ir na minha casa. Qual era a ordem para o outro profeta? Não pare, não coma, não entre na casa de ninguém, volte por outro caminho. O profeta mentiu, deixou a língua dele desconvertida mentir. Falou, não, você pode entrar. E o profeta, bom, já que você é profeta, tá bom. Entrou, comeu, bebeu, falou o que Deus tinha falado. Quando ele saiu da casa para continuar o caminho, um leão o matou. De quem foi a culpa? O profeta velho que usou a língua para falar em nome de Deus. Cuidado. Às vezes, nós queremos falar em nome de Deus e não foi Deus coisa nenhuma. Cuidado com a sua língua. Às vezes, sabe o que acontece? Porque eu já vivi isso, viu? Não estou falando de coisas que a gente não vive. Estou falando de coisas reais que acontecem. E isso, irmãos, é duro para mim. É duro. Porque, olha, irmã, vamos orar por fulano? Irmã, o que aconteceu? Ai, você sabe aquela irmã? Então, a irmã, ela está assim, ó, o marido dela, e não sei o quê, e fala, despeja tudo. Então, irmã, então vamos orar. Que ora coisa nenhuma? Mentira. Só para fofocar da vida do outro. Quer orar? Não precisa saber de nada. Irmãos, olha, a irmã fulana está precisando de oração. Amém, irmã, vamos orar. Não pergunte nada. Ore. Senhor, tu conheces. Se é no casamento, se é na vida espiritual, se é na vida conjugal. Ore. Não precisa ficar puxando o fio da meada para saber de fofoca. Porque aí depois vai falar, amor, você sabe o que aconteceu? A irmã fulana falou para a irmã ciclana, que falou para mim, que falou para que assim, assim, assim. Mas nós vamos orar, tá bom? Ah, irmão, repreende isso aí, não é de Deus, não. Não é de Deus. E aí, quando você for procurar alguém, porque a gente precisa ter amigos, nós precisamos de seres humanos como nós, para sentar e desabafar. Sim, precisamos. Procure uma pessoa idônea, um amigo de verdade. Vai lá tomar um chá com ele. Amiga, preciso de oração, ore aqui comigo. Se você precisar contar, conte, mas conte para uma pessoa que você sabe que não vai ficar falando. E você que tem o costume de ficar falando, pare com isso em nome de Jesus. Pare com isso, isso não é do Senhor. Porque você tem o poder de vida e de morte na sua língua. E às vezes você não está percebendo que você está matando pessoas. Matando o espiritual, matando o moral. E ainda acha que falando que vamos orar está resolvendo tudo. Não, só está falando em nome de Deus, mas não está usando Deus. Deus não está te usando assim. Porque quando nós temos a responsabilidade de orar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não precisa levantar a mão não, né? Mas eu vou falar. Quantos de nós já não procuramos um dos nossos líderes para pedir oração por uma coisa particular? E quantas vezes foram que este líder chegou aqui na frente e falou, irmãos, o irmão fulano me procurou e ele está com uma necessidade. Olha, o irmão está com o carro quebrado, está sem pagar aluguel, ele brigou com a esposa. Quantas vezes? Não. Não fazemos isso. Porque nós não expomos pessoas. Ah, o irmão pecou, o irmão roubou, caiu em adultério. Nós expomos aqui? Não.
não expomos ninguém, porque nós queremos edificar, nós não queremos destruir. Então, se nós, os líderes da igreja, não fazemos isso, nós, irmãos, também não fazemos. Não expomos ninguém. Ninguém é exposto. Ore por eles. Use a sua língua de verdade para orar, para abençoar, para edificar, para construir. Não para fofocar, para arruinar, para destruir, para levar, para trazer. Isso não é de Deus. Amém? Sabe, o moral, a língua, moralmente falando, Jesus já nos deu a receita. Em Mateus 5,37, ele diz assim: seja o seu falar. Sim, tem que ser sim. Não, tem que ser não. E até com as crianças. Não, filhinho, depois a mamãe compra. Mentira, você não quer comprar. Mentira. Então, não minta para o seu filho. Não vamos comprar. Nós não temos dinheiro, ou não está na época de você ter. E acabou. O não para o seu filho tem que ser não. Você não vai levar brinquedo para a igreja. Não vai levar. Pronto, e acabou. Hoje você não vai assistir TV. Hoje você não vai assistir TV. Hoje você vai fazer lição de casa. Hoje você vai fazer lição de casa. Sim, tem que ser o seu sim até o final. E não ser ganho por pirraças. E Deus também não é ganho por pirraças. Se Deus está dizendo para você não, aceite o não de Deus. Se Deus está dizendo sim, porque Ele moralmente, Ele não mente. Ele é moralmente íntegro. E é isso que Ele exige de nós. Porque nós somos pequenos cristos. Ele soprou em nós o seu poder. E nós somos a imagem e semelhança dEle. Em nós tem que haver verdade. Então, se você disse sim para o seu amigo, se você disse sim para o seu filho, se você disse sim no seu emprego, se você disse sim na sua profissão, sustente o sim. Sim no casamento, sustente o sim. Se você disse não, o não tem que prevalecer do começo ao fim. Não enganar com a sua língua lá no seu trabalho. Isso é pecado. É a sua língua que está te destruindo. Não dizer sim no altar e por trás... misericórdia. Está dizendo sim com a língua aí para um monte de gente. Não. O sim é para sua esposa, para o seu esposo. O não é para você, para sua família, para todos. Começa em você. Que haja verdade em nós. Que haja verdade entre nós. Que haja comunhão entre nós. Que haja amizade verdadeira de amigos entre nós. Que eu possa confiar em cada um de vocês. Se eu tiver um problema e sentar e falar: irmã, irmão, me ouve, por favor. E você guardar o segredo. E você de verdade orar por mim. Amém? Porque você pode me destruir ou você pode me dar vida. E hoje, eu vou fazer a pergunta que a Bíblia diz, está escrita, né? Acho que foi Josué que falou, Moisés. Hoje, tem 2 caminhos diante de vocês. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Qual você vai escolher? Fica para você. Amém? Relacional. Efésios 4, 29 a 32. Vamos ler? Efésios 4. Ai, meu tempo. Ainda bem que o Lucas não está aí. 29 a 32. Tá bom, peraí. Calma. Rapidinho, Lu. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem fazem bem aos que ouvem, e não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia
de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Em Provérbios 14 diz assim: a mulher sábia edifica, a tola destrói. Como é que ela edifica? Com as mãos? Como é que edifica? Com sabedoria. E a sabedoria é expressa por onde? Palavras. Ah, seu frouxo, seu isso, seu aquilo. Está construindo ou está destruindo? É isso. Ah, eu não quero nem saber. Então seja sábia. Mas o conselho é só para as mulheres? Não. Em 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Como é que um menino fala? Só fala besteira. Não pensa em nada. Ixi, não tem consequência de nada. Mas quando eu me tornei um homem, acabei com as coisas de menino. Então, mulheres, sejam sábias em palavras. Homens, sejam maduros. Seja homem. Larga de ser frouxo. Larga de ser aquela pessoa que fala com nhenhenhê, de coisa de menino. Trate a sua família com hombridade, com brio, com honestidade, com palavras sinceras. Entra dentro da sua casa porque você é um homem e você é o sacerdote da sua casa. Conduza a sua família com o poder da sua língua para abençoar, para edificar, para trazer para cima, para nortear. Porque você vai conduzir um grande navio só com a língua, o leme. Então, mulheres e homens, se unam para construir um lar edificado no Senhor. Amém? Ok. Quando Moisés mandou 12 espias espiar a terra onde eles iriam conquistar. Foram 12 homens. Voltaram os 12. Sabe o que 10 fizeram? Defamaram. Destruíram o ânimo do povo. Falaram, gente, vocês foram enganados. Ih, Moisés não está com nada. Moisés enganou a gente. Imagina, lá só tem gigante, não sei o quê. Olha aqui o cacho de uva que nós tivemos que trazer em 2 pessoas. Imagine o tamanho das uvas. Eu imagino que era o tamanho de um melão. Porque se 2 homens tinham que carregar um cacho de uva, né? Olha, mas 2 não. 2 tiveram sabedoria em suas línguas. Falaram, não, a terra é boa. É nossa. E se Deus prometeu, a gente vai. E aí eu pergunto, você está como os 10 ou como os 2? E aqueles 10 foram amaldiçoados, ele e toda aquela geração. Porque o povo falou, queremos voltar para o Egito. Lá tinha melão, lá tinha pepino. Não, irmãos. A terra é boa, o céu é de verdade, as ruas são de ouro, lá vai ter paz, alegria, lá não vamos chorar mais, a terra é de verdade. Então não seja como 10 que desanimaram o povo, seja como 2, fortaleça a sua casa, fortaleça seus vizinhos, fortaleça seu emprego, fortaleça os seus irmãos, fortaleça seus amigos, não amaldiçoe, amém? Sabe o que Pedro fez? Com palavras. Ele tinha andado 3 anos com Jesus. Aprendido, visto tudo. Andou até sobre a água. Olha, Pedro, que maravilha. Com palavras. Na noite que o mestre estava lá sendo julgado. Estava um frio. E ele foi lá no pátio, na fogueirinha, se esquentar. E com palavras, 3 vezes. Está escrito lá em Mateus 26, 69 a 75. Ele falou, eu não conheço esse homem, não. Não, você é deles. Praguejando, a Bíblia diz. Praguejando. Imagine os insultos que ele falou de Jesus. Ele estava construindo ou destruindo? Ele destruiu a reputação que ele tinha de Jesus.
Ele quis falar mal de Jesus. E Jesus era o seu mestre. Irmãos, não fala mal do seu líder, não. Não fale mal do seu líder. Tem problemas com ele? Senta com ele. Resolva com ele. Não fala. Mas depois, em João 21, 15 e 17, Jesus não expôs a Pedro com palavras de sabedoria. Falou, Pedro, ele falou, tá vendo, Pedro? Você me negou? Agora eu vou te expor. Quem mandou você me negar, Pedro? Não, Jesus não fez isso. Ele só fez uma pergunta muito sábia. Olhou bem dentro da bola do olho. Pedro, você me ama? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? E sabe o que mais? Jesus mostrou um voto de confiança. Falou assim, Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, eu vou te dar as minhas ovelhas para você cuidar. Meu Deus. E aí a gente fala, que fulano não presta, não. Eu não confio mais, não quero graça, não quero... Não. Oh, Jesus, me corrige. Me corrige. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Eu estou confiando em você. Lá na alma de Pedro, ele sabia. Eu conjecturo que Jesus estava falando para ele, e Pedro estava entendendo. Você me traiu, mas eu confio em você. Eu quero depositar minha confiança. Eu te perdoo, Pedro. Eu te perdoo e vou te confiar. Pedro, você me ama? Oh, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, irmãos, não exponha, resolva. E resolva com palavras sábias. Porque a tua palavra pode edificar ou pode destruir. Amém? Um alerta. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas de bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau da maldade tira coisas más. Mas eu digo que, isso Jesus dizendo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, você será absolvido. E por suas palavras, você será condenado. Mateus 12, 34. Amém? Slide 10. O poder da morte e da vida está com quem? Hã? Com você. Com você. Amém? Aí eu pergunto, o que temos falado? Para quem temos falado? De quem temos falado? E como temos falado? Qual a intenção desta fala? Bênção ou maldição? Para ferir ou para sarar? Para dar vida ou para matar? Em Tiago, a recomendação é essa. Fale menos. Ouça mais. E lá no versículo 26 diz assim, se você acha que você é religioso e você não domina a sua língua, a sua religião é vã. Ou seja, a sua religião não vale para nada. Religião quer dizer ligação com Deus. Religação. É isso. Eu sou crente até debaixo d'água. É? Verdade? Você tem dominado sua língua? Se você não tem dominado a sua língua, a sua crença não tem servido de nada. Tem que pedir perdão, reconciliar e dominar a sua língua. Amém? Romanos 12, 18 diz assim, depende de você, tenha paz com todos. Depende de você, tenha
tenha paz com todos. Amém? Mateus 5, 22 a 24. Esse eu preciso ler. Eu sei que a hora está lá em cima, mas eu preciso ler. Você consegue ler aí? Mateus 5, 22 a 24. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Entendeu? Você está ofertando, está cantando, dando glória, orando, lendo Bíblia, né? Mas faz aí um exame. Examine-se, pois, você a si mesmo. E se a sua língua tem feito coisas que não agradam ao Senhor, tem ofendido, tem falado na liderança, tem falado contra os irmãos, tem espalhado coisa, vai lá, conserta primeiro. O Senhor está querendo roupas novas. O Senhor está querendo atitudes novas. E a partir de hoje, vamos mudar a nossa maneira de falar, de agir com os nossos amigos e irmãos e até com os inimigos. Porque se a gente só salva os que nos ama, que diferença nós temos do mundo? Então, até dos nossos inimigos, não é para falar mal. Abençoe, não destrua. Amém? E se você for falar, eu tive uma questão com a Naira, vou lá falar com ela, e ela fala, não quero falar com você. Não quero. A Bíblia recomenda, em Mateus 18, 15, que você chame testemunhas. E aí fala, olha, você não quis me ouvir, mas agora eu trouxe testemunhas. E eu preciso me consertar com você. Senta aqui. É isso. Se a pessoa não quer te escutar, chame testemunhas. E pode chamar o seu líder, pode chamar seu irmão, seu amigo, qualquer pessoa que seja idôneo para te ajudar nesse conserto de coisa. Amém? Vamos ler Romanos 12, 1 e 2? Como eu consigo isso? Como eu consigo mudar minha atitude? Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. A Bíblia é completa, irmãos. E esta palavra não é minha. Deus quer primeiro transformar a sua mente, para que a sua mente transformada, a sua língua se renove com coisas boas, com palavras agradáveis, e que o seu coração seja cheio de coisas boas, de bons tesouros. E você vai experimentar, sabe aquele sabor de comida gostosa? Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este é um culto com raciocínio, inteligência e com o coração bombeando de felicidade. Amém? Que 2026 seja o ano de roupas novas. Não só essa roupa de fora, a roupa espiritual, de atitudes novas, de novos comportamentos, com mente transformada e um coração renovado. Em nome de Jesus. Amém?